Olá pessoal, bem-vindo à terceira parte então da nossa aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas catalíticos. Os principais então são sistemas homogêneos, heterogêneos, enzimáticos e processos fermentativos. A catálise heterogênea, assim como o nome diz, né, é hétero, pelo menos mais que um. Então, heterogênea significa que os reagentes e catalisadores eles encontram-se em fases diferentes e a reação ela acontece na interface entre as fases. Ou seja, pode ser reagente e produtos líquidos, catalisador sólido, reagente líquido, produto gasoso, catalisador sólido, por exemplo. E a reação ela vai acontecer na superfície do catalisador. Então, vai ser a superfície do catalisador em contato com a fase distinta do reagente ou do produto, certo? Os catalisadores típicos, então, são metais com alta área específica, metais portados em sólidos, óxidos metálicos, zeólitas, argilas, haletos metálicos, entre outros. Um exemplo aqui, nós temos uma fotinho de uma zeólita, né, um catalisador sólido, vários grânulos, ou também o nosso catalisador automotivo, né, que os reagentes e os produtos são gasosos e o catalisador é o catalisador sólido, né? A catálise heterogênea, então, ela corresponde a 74% em volume do mercado de catalisadores, está associado à indústria de refino, petroquímica, química de base e abatimento de poluentes. Alguns exemplos são oxidação para a produção do benzeno, craqueamento catalítico, oxidação e redução para a produção do ácido sulfúrico. Eles vão utilizar ou zeólita, ou alumina, ou vanádio, né? A catálise homogênea, então, nós temos, né, o catalisador, os reagentes e os produtos todos na mesma fase. Usualmente todos líquidos, catalisador líquido, reagente líquido e produtos líquidos. Os catalisadores desse tipo são geralmente ácidos ou básicos de baixo peso molecular ou também complexos de metais de transição, todos eles em solução. Então, o que acontece? Ele, né, 74% é de catálise heterogênea, então é uma fração muito pequena a catálise homogênea. Apesar de a catálise homogênea, ela é utilizada em compostos de alto valor agregado. Então, é muito utilizada ainda em química fina, fragrâncias, aromas, agroquímico e também farmacêutico, certo? Exemplos são esterificação para a produção do acetato de etilo, hidratação para a produção de isopropanol, isomerização para acetona, são alguns dos exemplos. Mas o que acontece? Eu tenho vantagens em utilizar a catálise heterogênea sobre a catálise homogênea. Por quê? Na catálise heterogênea, o meu catalisador ele é muito mais facilmente separado dos meus reagentes e dos meus produtos. Eu posso fazer uma separação física, por exemplo, passar por uma peneira, uma centrifugação, enquanto que na catálise homogênea, muitas vezes eu preciso fazer uma coprecipitação, uma precipitação, uma reação, né, uma reação química mesmo, para que eu possa obter esse meu catalisador ou uma destilação. Então, é um processo um pouco mais difícil eu recuperar esse meu catalisador homogêneo do que o meu catalisador heterogêneo, certo? É muito mais difícil. Termodinamicamente mais estável meu catalisador. Por quê? Porque ele está numa fase mais estável. Ele é sólido usualmente, certo? O meu catalisador sólido ele pode ser regenerado, né? Posso utilizar ele várias vezes, por exemplo, o craqueamento catalítico de nafta de petróleo, né? Posso regenerá-lo, uso novamente, coloco no processo, regenero, uso, coloco novamente no processo. Posso regenerar a catálise homogênea? Posso, mas ela é muito mais difícil. O catalisador heterogêneo, ele é muito mais comum a sua regeneração. Catalisadores sólidos, então, eles são pouco voláteis e não provocam corrosão. Pessoal, só voltando no slide aqui. Por exemplo, esterificação para a produção do acetato de etilo, é o ácido sulfúrico. Se vocês forem utilizar o catalisador de ácido sulfúrico em um reator constituído de ácido inoxidável comum, o que vai acontecer com o tempo?
ele vai começar a corroer, certo? Ele vai começar a perder material. Então, vocês vão danificar o catalisador. Então, quando se utiliza o ácido sulfúrico, uma catálise homogênea, esse volátil pode danificar tanto o reator, tubulação, válvulas. Então, é muito difícil trabalhar com esse camarada. Vocês vão precisar de um sistema de vedação, vocês vão precisar que o catalisador ele seja revestido ou com teflon ou de vidro. Então, onera, fica muito mais caro, porque a válvula vai ter que ser revestida, vai ter que ter selo de teflon, então é tudo muito mais caro. E se vocês utilizarem um catalisador ácido, por exemplo, o fosfato de nióbio, ele tem sítios ácidos, e ele catalisa a reação, ele não vai soltar voláteis. A reação ela vai acontecer, mas eu não preciso trabalhar com um material inerte, um revestimento no meu catalisador, um revestimento na minha válvula. Então fica muito mais fácil trabalhar com o meu catalisador heterogêneo, porque ele é mais estável, né? Eu consigo separar ele muito mais fácil e ele não vai provocar corrosão no meu catalisador. O que vai acontecer? Ele apresenta também o nível de poluição ambiental reduzido. Por quê? Porque eu não falei anteriormente que vocês vão precisar recuperar o catalisador homogêneo por uma precipitação, por uma lavagem. Então eu vou ter muito mais etapas que ela vai demandar muito mais água, muito mais reagentes. Então eu vou estar poluindo muito mais o meio ambiente do que realizando uma simples filtração, por exemplo, para obter o meu catalisador heterogêneo, entenderam? Então apresenta um nível de poluição ambiental reduzido. Mas o que acontece? Muitas vezes a catálise heterogênea ela apresenta um rendimento muito menor do que a catálise homogênea. Por quê? Catálise homogênea, todo mundo está já no mesmo meio, todo mundo está na mesma fase. Então, eu tenho questões de transferência de massa muito menores, né? Porque está todo mundo na mesma fase. Então, a catálise homogênea para uma reação, por exemplo, reação de esterificação ou transesterificação para a produção de biocombustível. A catálise homogênea, ela é muito mais ativa, muito mais eficaz, produz muito mais biocombustível do que a catálise heterogênea. Porque tá todo mundo no mesmo meio, todo mundo misturado, todo mundo intrinsecamente mais ligado. Enquanto que na catálise heterogênea eu vou ter uma catálise superficial, na superfície. Então eu limito um pouco. Vocês estão entendendo? Eu limito um pouco essa mistura de reagente com sítios ativos. Só que por outro lado, eu tenho uma lista enorme de vantagens da catálise heterogênea sobre a homogênea. Então, muitas vezes é necessário analisar se a vantagem que a catálise heterogênea apresenta sobre a homogênea justifica o menor rendimento, a menor atividade, se você utilizar o catalisador heterogêneo. Já adianto para vocês que sim, a catálise heterogênea, se bem feita, com o catalisador certo e com os parâmetros de processo corretos, ele vai apresentar sim vantagens sobre a catálise homogênea. Um exemplo disso é o projeto da Sinochem que nós temos, eu e o professor Guilherme, com a empresa chinesa, a Petrolífera. A proposta é sistema heterogêneo. Então, nós nem estamos testando a catálise homogênea em si, ela é realizada como um teste de controle para comparação, mas a planta industrial que nós estamos montando, ele é todo baseado em catálise heterogênea, recuperação desse catalisador, análise da sua atividade, seu rendimento, fluxogramas do processo, tudo para catálise heterogênea. Então, nem se cogita a catálise homogênea, justamente pela dificuldade em fazer a separação depois, em apresentar um nível de poluição muito maior. E também os catalisadores que são utilizados no processo que nós estamos fazendo são catalisadores extremamente corrosivos. Então, por isso que o nosso grande apelo é a catálise heterogênea, porque economicamente, a longo prazo, vale a pena, tá, gente? Vale a pena. E nós temos também catálises enzimáticas. Quando eu falo que catálise enzimática entra em catálise, que as enzimas são os catalisadores, a galera fica meio,
enzima catalisador. Como assim, professora? Sim, as enzimas são os catalisadores e apresentam um poder catalítico muito maior do que os catalisadores sintéticos ou inorgânicos que temos. Por quê? Porque elas apresentam um alto grau de especificidade. Por quê? Chave fechadora. A reação química vai acontecer aonde? No sítio ativo. Então, né, antes nós chamávamos de reagentes, aqui a gente chama de substrato. Então, esse substrato ele vai se ligar ao sítio ativo e nós vamos ter, então, a reação catalítica acontecendo, certo? Nós temos aqui uma reação enzimática simples, né? Enzima mais substrato, formando o complexo ativado transitório, enzima substrato. Essa enzima substrato se transforma rapidamente em um complexo chamado enzima produto, EP, e depois nós temos separação da enzima e do produto, certo? Então, esses complexos transitórios, a enzima substrato e o EP e o ES, o que eles são? Eles são complexos transitórios que só são formados quando vocês utilizam, né, as enzimas, né, quando a reação é catalisada por enzima. E esses complexos transitórios, o que eles vão fazer? Eles vão fazer com que a reação aconteça muito mais rápido, porque nós vamos ter um outro caminho reacional, certo? A função do catalisador aqui na catálise enzimática também é aumentar a velocidade da reação. E, novamente, assim como nós falamos na catálise química, né, antes, a catálise enzimática ela também não vai afetar o equilíbrio da reação, mas sim a sua velocidade. Gente, mesma figurinha que vocês viram anteriormente, nós temos, então, uma barreira energética muito menor todas as vezes que se utiliza catalisadores. Nós temos, então, a quebra de ligações existentes, a formação de outras ligações, e nós temos a formação do ES e o EP, né, que são estados de transição, que são compostos de transição, que são altamente reativos e com tempo de vida muito reduzidos, muito rápidos. No tempo de nanosegundos, eles são formados e já são quebrados e a gente tem a formação dos nossos produtos. Certo? Já é de conhecimento de vocês esse gráfico, né? Então, eu já vou passar, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me perguntarem. Aqui nós temos o mecanismo de hidrólise do éster, catalisada por H+. Nós temos os reagentes dando os produtos e no meio nós temos o estado de transição, né? O nosso intermediário ativo sendo formado e depois ele vira os nossos produtos e o H+ é regenerado. Olha que lindo. Temos também catálise fermentativa, da mesma maneira que lá as enzimas eram os catalisadores, aqui os micro-organismos eles são os meus biocatalisadores. A diferença entre catálise enzimática e catálise fermentativa, qual é? Catálise enzimática, nós temos que a enzima catalisa, mas eu não produzo novas enzimas. Não, se eu entrei com o número X de enzima, eu vou sair com o número X de enzima, certo? Então, é uma catálise, acaba sendo uma catálise química por si só. A catálise fermentativa, eu tenho que esses meus micro-organismos, eles nascem, eles morrem, eles se reproduzem. Então, eu não tenho o número X de catalisadores que eu vou ter no final o mesmo número X de catalisadores. Por quê? São micro-organismos, eles têm o tempo de vida deles. Então, a catálise fermentativa ela é muito diferente. Por quê? Porque ela passa por várias transições. O meu micro-organismo ele passa por várias transições ao decorrer da sua vida, certo? Gente, gráficozinho de bioengenharia. Todo mundo conhece, todo mundo lembra? Fase 1. Qual é a fase 1? Fase latente, fase de adaptação. É a fase no qual eu peguei o meu micro-organismo e coloquei dentro do meu bioreator. Meu micro-organismo está ali. Opa! Mudei de meio. Então, minhas enzimas precisam se adaptar a esse novo meio. Então, eu preciso entender o que está acontecendo. Então, eles levam um tempo.
Então, aqui nós temos o logaritmo da concentração de células vivas por tempo. Então, ele fica reto. Por quê? Porque ele está numa fase, né, de adaptação, o que está acontecendo e assim por diante. Fase 2. Fase 2 é a chamada fase de crescimento exponencial. Nessa fase, o que está acontecendo? O meu micro-organismo ele já se adaptou. Ele tem como... Ele está lá no meio, extremamente nutritivo, tem sua matéria-prima, ele está adorando, então ele está lá se alimentando, crescendo, se reproduzindo, reproduz, que é a fase do crescimento exponencial. Mas o que vai acontecer? A fase 3 vai se iniciar. Se inicia por quê? Porque aquele meu alimento primário, ele começou a ficar escasso. Então, ele já vai começar a procurar fontes secundárias de alimentação. E, muitas vezes, como produto extracelular, ele começa a fazer um xixizinho lá, por exemplo, e esse xixizinho, com o tempo, começa a ficar tóxico. Então, ele tem inibição pelo seu próprio produto, por exemplo. Então, o que acontece com a catálise fermentativa para a produção alcoólica, produção de álcool? É isso que acontece. O meu micro-organismo, ele começa a produzir o álcool e esse álcool é tóxico para ele. Ou lá no meu meio, começa a faltar o meu nutriente principal. Então, o que vai acontecer? A mesma quantidade de células que nascem é praticamente a mesma quantidade de células que morrem. Então, eu tenho o quê? Eu tenho uma estabilização, eu tenho uma estagnação nessa fase 3. Vocês estão entendendo? Então, né, o meu micro-organismo fica, opa, esse meio já não está mais tão legal. E daí, já na fase 4, né, na nossa fase 4, o que vai acontecer? O meu micro-organismo já está mal, já tem muito produto tóxico, já começou a faltar alimentos, então ele começa a morrer, é o tempo de morte dele. Então, para cada uma das fases, para a fase 1 a da fase 4, vocês vão ter uma equação cinética. Vocês vão ter um mecanismo que vai descrever cada uma das etapas. Então, o que vocês vão fazer lá? Na planta química de vocês lá, vocês vão ver qual a fase que está predominante ou quais as fases e vão fazer a modelagem do sistema de vocês, certo? Essa é a catálise fermentativa. Aqui a gente tem, né, vocês já devem ter visto essa figura, é do Borzani. Nós temos lá que vocês selecionam o micro-organismo, vão preparar o inóculo. Depois disso, vocês vão preparar esse inóculo para poder colocar dentro do bioreator de vocês. O bioreator, então, vai acontecer, né? Vai acontecer todas as transformações, vamos poder produzir os produtos bonitinho. Todo esse meio, então, nós vamos ter a separação dessas células, né? Que é a formação desses produtos. Esses produtos, eles podem voltar novamente para o processo. Nós vamos ter a separação do caldo, desse caldo fermentativo vamos recuperar o produto e vamos ter o produto de interesse, que vai seguir para as demais etapas do processo. O que não é produto vai para tratamento de efluentes. Temos toda a etapa de seleção do meio de cultura e esterilização. Então, o que eu não tinha antes no meu processo químico, eu tenho uma etapa mais aqui, que é desde preparo do inóculo, preparo do meio, esterilização, para então poder colocar tudo dentro do meu bioreator e poder fazer a reação, né, catalítica acontecer. Eu acho particularmente que o processo fermentativo é um dos processos catalíticos mais difíceis de se trabalhar. Por quê? Porque eu tenho muitas variáveis. O meu catalisador ele é vivo, então se eu altero o pH, se eu tenho uma variação de temperatura brusca, por exemplo, eu já mato todo mundo, já perco todos o meu catalisador. Então, para mim é um dos processos mais difíceis de controle, mas que é um processo extremamente eficiente, certo? Referências da terceira parte, então nós utilizamos o Borzani e o Figueiredo, certo? Borzani volume 2, e até breve, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.